em entrevista com a doutora Sara Freitas. De resto, já tínhamos dito no início desta edição do CM, olhando para este dia 11 de abril, o dia que se comemora o Dia Mundial do Doente de Parkinson, em homenagem justamente ao médico inglês James Parkinson, nascido precisamente a 11 de abril de 1755, que em 1817, pela primeira vez, identificou e caracterizou a doença que depois passou a ter justamente o seu nome. O primeiro e único estudo que até agora estimou a prevalência de doença em Portugal concluiu que havia perto de 20 mil pessoas com Parkinson, o que faz desta a segunda doença neurodegenerativa com maior prevalência no país, logo a seguir a doença de Alzheimer. Isto segundo os dados que temos, naturalmente. Doutora Sara, boa tarde, bem-vinda. Obrigada por ter acedido ao nosso convite para falarmos justamente do Parkinson. E vamos olhar justamente a fundo para esta doença e explicarmos ao auditório do que é que se trata. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde à senhora jornalista. Gostaria de dizer que o Parkinson é uma doença neurológica degenerativa devido à falta de dopamina. Atualmente acontece e surge casos de pessoas mais jovens, ou seja, isto não é uma doença de séniores, de idosos. Também acontece algumas pessoas com 30, 40 anos na nossa sociedade, e temos que estar todos sensibilizados para este problema do Parkinson. Aliás, um dos primeiros casos de uma pessoa mais jovem que conhecemos foi justamente o ator Michael J. Fox. Ele foi a cara, ao fim e ao cabo, do Parkinson porque contraiu justamente a doença aos 30 anos. Portanto, o que nos diz é que é uma doença que não tem idade, pode ser afetada aos mais jovens como as pessoas mais idosas, é isso? Exatamente. Eu conheço inúmeras pessoas que a doença começou aos 33 anos, outros aos 38, outros aos 40 anos, de diferentes maneiras. Ou seja, conheço um senhor que tinha tremor no braço, durante 8 anos escondeu dos filhos, porque aos domingos ia almoçar à casa dos filhos sempre com umas calças com algeberas e colocava a mão com o braço que tinha mais tremor sempre dentro de uma das algeberas. Houve um dia que não as calças que ele costumava usar não estavam boas para usar, ele usou outras sem bolsos. O que é que aconteceu? Aconteceu que, pronto, o tremor foi evidente, os filhos começaram a ver, perguntaram ao pai há quantos anos é que tinha. O pai disse que há cerca de 8 anos que tinha aquele problema, e quanto mais tarde é diagnosticado o Parkinson, pior, não é? Pior, não é? Em termos da medicação que poderá tomar. Exatamente. Já agora vamos olhar para que capacidades é que afeta justamente a doença. Falou-nos agora no exemplo muito concreto que é o braço. Pode afetar membro a membro, portanto não é um todo. Exatamente. O Parkinson, existem 6 tipos de Parkinson. Segundo o Dr. Joaquim Ferreira, que é presidente das Confederações Europeias das Doenças Neurológicas e dos comitês europeus, ele classifica o Parkinson em 6 tipos de Parkinson. Ou seja, há umas pessoas que têm um tremor da mão, há outras pessoas que têm um tremor a nível cerebral, ou seja, a cabeça está sempre com tremor. Outras pessoas têm uns passos muito curtinhos, ou seja, andam assim com as pernas encostadinhas uma à outra, às vezes mal conseguem andar. Outras pessoas têm sentem um imenso cansaço, não conseguem fazer as suas atividades de vida diária, de vida domésticas, profissionais, de lazer, sentem um cansaço inexplicável. Portanto, é um dos sintomas. O cansaço. Exatamente. Isso leva-nos justamente a olhar também para os vários sintomas que podem estar afetos ao Parkinson. Exatamente. Para além do cansaço, que outros sintomas as pessoas devem terem atenção? Portanto, o não
conseguir pegar numa chávena de café, por exemplo, e tomar o seu café, o não conseguir se levantar de um sofá, por exemplo, sentem-se presos ao sofá, não é? O não conseguir descascar uma peça de fruta ou um vegetal, todas as pequenas dificuldades que aparecem uma vez por mês, depois irão aparecer uma vez por semana, depois irá ser todos os dias, depois irá ser todos os minutos. Não sei se me fez perceber. Ou seja, podem aparecer de diferentes maneiras. Estes casos que estou a exemplificar podem ser Parkinson ou não, só com o passar do tempo é que vamos ver, e com os diagnósticos. Exatamente, isso leva-nos. E como é que é feito o diagnóstico? Portanto, a pessoa tem que consultar um neurologista ou um médico de família, que já estão capacitados para diagnosticar se é Parkinson ou não. Quando os médicos têm uma incerteza, alguma dificuldade em perceber se é ou não é, costumam fazer um toque à cabeça para ver, porque geralmente o cérebro de um doente de Parkinson está diminuído devido à falta de dopamina, não funciona, diminui, porque... como está a dizer, à medida, mas logo que aparece... Observando o toque, um dos hemisférios está normal, o outro hemisfério está atrofiado, está diminuído também. Só por isso já é esse atrofio é que vai diagnóstico evidente. Esse atrofio é o que provoca justamente o tremor? Exatamente, o tremor ou a bradicinésia, a ausência de movimentos lentos, o não conseguir engolir. Há pessoas que se engasgam muitas vezes. Poderá ser um sinal. Anos, ou poderá ser um sinal que tem Parkinson, não é? Geralmente quem tem dificuldades de engolir tem outro sinal evidente. Geralmente é o tremor ou da cabeça ou dos braços. Como referi também, há aquelas pessoas como o Papa João Paulo II, que davam passos muito pequenos, com os pés muito encostados um ao outro, muito lentamente. Isso também poderá ser Parkinson, é um dos sinais. Portanto, nós estamos a olhar para o Parkinson, doutora Sara, e o que nos está a dizer, para além de retermos já que poderá acontecer em qualquer idade, estamos aqui também a ver que há um desenvolvimento da doença ao longo do tempo. Portanto, ela pode manifestar-se ou manifesta-se gradualmente ou abruptamente. Há vários tipos. Em várias pessoas encontramos. Temos pessoas que a doença evolui lentamente, que demoram 10, 20 anos para chegar a um estado mais incapacitante. Lá está, há pouco falávamos nos 6 tipos de coisas. E há estágios também para o... Exatamente. Há pessoas que evoluem muito mais rápido, não é? Por exemplo, eu conheço um senhor que tinha dificuldade em calçar as meias. Se começou a surgir uma vez por mês, havia um dia que não conseguia calçar as meias. Esse problema passou depois a ser uma vez por semana e depois passou a ser diariamente. De manhã, para calçar as meias, demorava cerca de 1 hora de tempo. Claro que os familiares aperceberam-se disto e então contactaram a associação. Com o SEM. Esse senhor chegou a ser vice-presidente da Direção Nacional, atualmente não é comentador de uma das rádios nacionais e pronto, e ele conta a todas as pessoas a sua história, não é só a mim, já ouvi ele contar a várias pessoas. Há pessoas, por exemplo, nós costumamos ir às escolas dar formação aos jovens do secundário, do 10º, 11º, 12º ano, onde alertamos para que os idosos que têm em casa, que há alguns que tenham os avós em casa ou que estejam diariamente com eles, estejam alerta, porque pronto, a partir dos 60 anos a prevalência do Parkinson, a percentagem em termos de 100 mil pessoas é muito grande, é uma percentagem muito grande, porque tem a ver com o envelhecimento, não é? A partir dos 65 é outra percentagem também elevada, a partir dos 80, por exemplo, numa rua
que tenhamos só idosos a partir dos 80 anos, porta sim, porta não, temos alguém que tem Parkinson. Portanto, estamos a ver, obviamente, que essa questão dos mais idosos serem mais atacados ao fim e ao cabo pela doença, isso leva também os cuidadores e leva também os familiares a estarem atentos e cada vez mais aos indícios que podem ser mostrados ao longo do caminho, ao fim e ao cabo, que é feito pela pessoa que temos. E como já vimos, não é preciso ser idoso, não é? Mas aqui, quando falamos ao fim e ao cabo do Parkinson, a percentagem maior recai para as pessoas mais velhas. Exatamente. Segundo as estatísticas, e na realidade é assim que constatamos. Desculpa. Não faz mal. Portanto, como referi, é normal, não é? O envelhecimento, a dopamina, não é só a nível de dopamina que não se produz no cérebro quanto mais idade a pessoa tem, mas, por exemplo, a nível de células. Claro, quanto mais idade temos, 80, 100 anos, já produzimos menos células e menos. O nosso corpo não funciona tão perfeito como se tivéssemos 20. Exatamente. Ao ser diagnosticado atempadamente, digamos, portanto, é o Parkinson, é dada naturalmente uma medicação. Que terapias é que são seguidas? A partir do momento em que é detectado, em que o diagnóstico é posto em cima da mesa e é dito, sim, tem Parkinson. Portanto, a pessoa tem que tomar antidopamínicos e toda a medicação que existe no mercado, que é alguma medicação que já existe e que tem eficácia. A pessoa estando medicada, os sinais e os sintomas desaparecem, ou seja, deixa de os ter. Para a sua qualidade de vida é muito bom e é ótimo que tomem a medicação nas horas certinhas, com uma alimentação adequada para facilitar a absorção da medicação. Ou seja, o que nos está a dizer é que com a medicação certa, portanto, tomada rigorosamente, há uma diminuição dos sintomas do doente. Portanto, ele poderá fazer a sua vida normal. Exatamente, é isso mesmo. Sim, senhora. Nós aconselhamos na associação, porque temos um nutricionista que costuma colaborar connosco nas nossas jornadas, congressos, conferências, workshops, encontros. A associação aqui na Madeira que já tem 10 anos, não é? E que está assim a apoiar também estes doentes com Parkinson. Exatamente, sim, senhora. Costumamos aconselhar as pessoas a partir das 5 da tarde comerem derivados de proteínas, ou seja, porque o leite dificulta a absorção da medicação e aconselhamos à noite então as pessoas ingerirem derivados de proteínas, ou seja, convém de manhã tomar café, só café preto, sem leite, hora do almoço uma sopa com peixe e então ao jantar comer carne, porque depois durante a noite podem ter os sintomas, ou seja, estão deitados a dormir, podem ter o tremor que não vai lhes implicar na sua vida diária e doméstica e de lazer e profissional. Mas só para termos mais uma ideia mais clara, doutora Sara, diga-nos, apesar da medicação ser tomada, o evoluir da doença é óbvio. Em alguns casos, há pessoas que a doença estagna, fica naquele estado e não avança. E com a toma da medicação param os sintomas, não é? Geralmente já aconteceu verificarmos nos nossos portadores de Parkinson que meia hora antes da medicação já começam a evidenciar-se alguns sintomas, como o tremor, que é o mais evidente, não é? Porque se a pessoa tiver aqueles movimentos lentos e andar muito devagarinho, ao estar sentada não vamos reparar, só vamos reparar na hora quando ela está em movimento. Exatamente, como é óbvio. Exatamente. Portanto, olhando para os números na região autónoma da Madeira, portanto, a associação está em condições, uma vez que foram poucos os estudos que foram feitos no levantamento de quantos doentes realmente, em termos de Portugal continental, na Madeira exatamente, quantos doentes é que se pode olhar que, neste momento, em termos de números que há, portanto, na região autónoma?
com Parkinson. Portanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, para o ano 2010 estavam previstos cerca de 2.000 e tal portadores de Parkinson, mas nós estamos à espera de uns estudos em parceria com os laboratórios para que possamos, e também queríamos pedir ao Cesarame que nos facultasse quantos doentes são seguidos nas consultas de neurologia, porque estatísticas de mortes por Parkinson só existe 1 ou 2 doentes e por Parkinson ninguém morre. O Parkinson pode ser uma consequência. Exatamente. E nós queremos saber mesmo, só conseguimos saber o número correto, certo, através dos doentes que são seguidos mesmo na consulta de neurologia com o diagnóstico do Parkinson, que tenham o diagnóstico de Parkinson. E neste momento a associação ainda não está, portanto, não tem presentemente esses dados que possa naturalmente facultar? Não temos, mas vamos pedir novamente e gostaríamos muito de ter, porque na associação nós costumamos dar muita informação aos cuidadores, aos familiares dos portadores de Parkinson da Ilha da Madeira e também os doentes costumam ouvir estas nossas informações e gostaríamos de transmitir aos doentes e aos seus cuidadores ou familiares que isto não é uma doença, é um problema, porque a pessoa, além do Parkinson, pode ter diabetes, pode ser hipertenso, pode ter outra patologia, não é? Exatamente. E o Parkinson não mata. O que mata, portanto, poderá surgir uma pneumonia, poderá surgir uma outra coisa qualquer que poderá naturalmente afetar o doente. Que direitos é que têm os doentes de Parkinson? Ora bem, a doença de Parkinson a partir do ano 2009 foi legislado que é uma doença crónica. A partir daí, dessa data, dia 28 de dezembro de 2009, um portador de Parkinson tem direito à sua reforma por inteiro, porque é uma doença crónica, tem todos os direitos que estão legislados para a doença crónica. Portanto, e os familiares naturalmente têm um acompanhamento psicológico de forma também como podem lidar, porque é devastador, obviamente, porque ao contrário do Alzheimer, em que o doente perde as suas faculdades mentais daquilo que vai fazendo, vai esquecendo, que não é? Tem aqueles momentos lúcidos. O Parkinson não, segundo parece, e gostaria que confirmasse, o doente, apesar desse atrofio do cérebro, de uma parte do cérebro, ele continua a pensar muito bem, continua a ter noção da sua grande realidade e poderá ser uma grande frustração, naturalmente, querer calçar umas meias e demorar 1 hora. Exatamente, eles têm essa noção. Nós na associação, nas nossas aulas de ginástica gratuitas, os nossos doentes têm uma mímica facial assim muito rígida, ou seja, não dão um sorriso. Isso é típico do doente com Parkinson? Exatamente, porque os músculos faciais estão todos atrofiados, exatamente. E eles às vezes conseguem sorrir, mas contam anedotas que nos fazem rir, não é? Sorrir, mas eles próprios têm que fazer um esforço devido à ausência de movimentos, porque o Alzheimer tem a ver com o esquecimento e o Parkinson tem a ver com os movimentos. Como referi, eles têm noção que não conseguem fazer determinadas atividades. O Parkinson nós também costumamos referir que é como uma televisão. Está no período on, conseguem dançar, cantar, pular, pescar, tudo e mais alguma coisa. Quando está no período off, uma televisão que esteja no período off não dá nada, e eles sabem, eles próprios dizem, daqui a 1/4 de hora eu consigo fazer, porque lá está. Eles conhecem o seu próprio organismo e sabem quando é que pode funcionar ou não. Exatamente, eles já estão a transmitir a ordem ao cérebro, mas veem que os músculos não reagem. Geralmente depois de tomar a medicação, daí a uns minutos, e eles já vão conhecendo o seu corpo e a maneira como a medicação reage em si próprios, que eles referem, daqui a 1/4 de hora eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir tomar o pequeno almoço. Isso realmente é um dos passos a dar. Olhando para as associações, normalmente funcionam com grandes donativos. Vocês também
querem naturalmente e apelam à população, esses mesmos donativos, para que a associação possa ir em frente e de certa forma pelo mundo inteiro há de facto esse objetivo de informar e consciencializar a população para esta doença e aderir às iniciativas que são feitas. Essas doações, de certa forma, esses donativos servem para a pesquisa e também para o combate da doença. Há muitas iniciativas, houve muitas iniciativas durante este dia. O que é que foi feito? O que é que está a ser feito? Portanto, nós não costumamos receber donativos. As pessoas que querem fazer donativos dirigem-se à associação, é-lhes passado um recibo como donativo. Isso dá para o IRS, obviamente. Exatamente. Penso, há uns anos atrás dava, agora não sei se já mudaram a lei do mecenato, se não. Nós funcionamos com as cotas dos nossos associados. Estes últimos 2 anos temos concorrido a subsídios da Câmara, porque necessitamos de comprar materiais para o nosso ginásio, para equipar o nosso ginásio, e começamos, também temos candidatado para outros programas, mas não temos conseguido, como do BPI, para ajudar associações. Não temos a Missão Sorriso também, mas não temos conseguido. Por alguma razão especial? São muitas associações e nós pedimos uma carrinha e é complicado. e era só por uma carrinha, não era por outras atividades. Neste momento, portanto, eu não sei quais foram os critérios da avaliação, mas sei que nós costumamos concorrer e dá muito trabalho preencher todos os formulários, mas não conseguimos nenhum. Vamos tentar. E tem falta dessa carrinha, então? Sim, porque às vezes os doentes não têm, os portadores de Parkinson não têm familiares que os levem às aulas de ginástica, porque os filhos estão a trabalhar. Exato. São pessoas que ainda estão na vida ativa, e se tivéssemos uma carrinha era uma maneira de tirá-los de casa, porque um portador de Parkinson isola-se muito, principalmente no sofá. Tem momentos de depressão também? Exatamente, muito. Porque uma pessoa com 30 ou 40 anos que não consiga agarrar numa chávena de café, acho frustrante. Que é frustrante para qualquer pessoa, não é? Sem dúvida. E geralmente eles isolam-se de tudo e de todos porque não querem dar a perceber que não conseguem realizar as suas atividades diárias. Doutora Sara disse-nos há pouco que, portanto, não podia precisar em termos de números, uma vez que teria que ter esses mesmos dados através do Serviço de Neurologia do hospital, mas a associação de que é, ao fim e ao cabo, a fundadora e a mentora deste mesmo projeto, acolhe quantas pessoas, mais ou menos? Quantas pessoas vão lá fazer ginástica e assim termos uma ideia? É variável. Nós seguimos mais ou menos 30 e tal pessoas. Já tivemos muito mais. Muito longe da realidade, se calhar. Alguns, exatamente. Alguns, porque temos doentes pela ilha toda, não é só no Funchal. Exatamente. E nós só funcionamos no Funchal. Já tivemos 100 e tal associados, já tivemos 80 e tal pessoas que frequentavam a associação. Entretanto, infelizmente, muitos morreram. Outros foram viver para outras partes. Outros, os familiares, como os filhos que os iam pôr às aulas de ginástica, não os podem levar porque arranjaram trabalho ou por outras razões. Gostaríamos de ter muito mais doentes e gostaríamos de pedir aos portadores de Parkinson da Ilha da Madeira que não se isolem. Se desloquem à associação, telefonem para nós para falar connosco, não se isolem, falem connosco, porque o falar, nós também aprendemos com eles para depois dar informação a outros. Tudo é importante, mas principalmente não se isolem. O testemunho dos próprios doentes ajuda, ao fim e ao cabo, a também cuidar, se assim se pode dizer, de outros, não é? É uma experiência na primeira pessoa que vai tentar ajudar, apesar de cada caso ser um caso, como é óbvio, mas juntando vários fatores, poderá naturalmente servir também de guia e uma grande lição para poder trabalhar com outros doentes. Exatamente, foi por isso que na associação elaboramos um manual do doente de Parkinson, com muitas dicas, onde temos doentes que já leram este nosso manual e que têm Parkinson há 20 anos e
costumam dizer: doutora Sara, posso tirar uma fotocópia desta página só? Porque eu não sabia isto, há sempre algum pormenor que não sabia, não é? Como diz o Tiago, todos os dias aprendemos uma coisa. Também na associação temos acompanhado muitos doentes que de vez em quando pedem para mudar a medicação porque acham que experimentando outra medicação queria-lhes poderá ter um resultado mais positivo, mais eficaz. E nós costumamos dizer: mas acha que sim? Não costumamos dizer: olha, isso não vai resultar. Não, deixamos a pessoa experimentar e depois alertamos e dizemos: já veio, sente-se pior, então era melhor não ter mudado, não é? E nós já sabemos, por exemplo, quando as pessoas já alteram a medicação e que nos telefonam diariamente a dizer: olha, aconteceu-me isto, e nós dizemos: pois, amanhã vai acontecer assim. Pois, e depois telefonam-nos a dizer: realmente aconteceu isso. Até nos perguntam: como é que sabíamos? Pois, como é que sabem? É a experiência, e exatamente. Nós dizemos: pois, já sabíamos que ia acontecer isso. Lidar justamente com vários doentes e já aos anos que está justamente nesta atividade, dá-lhe essa experiência de saber o que vai de facto acontecer. Vamos, porque o nosso tempo também está praticamente no fim, é um tema extremamente interessante. Vamos olhar para a associação e os projetos futuros que tem, que sei que tem cursos e tem também alguns workshops sobre esta matéria. Vamos falar sobre isso e quando é que eles são realizados? Portanto, no dia 25 de maio vamos ter um curso para cuidadores de doentes de Parkinson. Portanto, esse curso é dirigido a cuidadores formais e informais, familiares, técnicos de saúde, população em geral. Gostaríamos muito que as pessoas aderissem, porque nós sabemos que todos os dias aparece um novo caso de Parkinson na Ilha da Madeira. E acho que as pessoas têm que estar preparadas. O que acabou de dizer é oficial. Portanto, todos os dias aparece um caso de Parkinson. Sim, pelo menos na associação telefonam-nos a perguntar o que é que fazem, o que é que vai acontecer a seguir, porque pensam que é uma doença muito incapacitante, que irá acontecer uma tragédia, uma mudança muito brusca na vida das pessoas, mas não. As pessoas têm que levar o dia a dia e ir aprendendo a lidar. Exatamente, e como fazer as coisas, não é? Portanto, esse workshop, esse curso, aliás, vai dar naturalmente boas bases. Exatamente. E nós vamos transmitir pequenas técnicas que devem de usar dia a dia, como, por exemplo, o ajudar a levantar um portador de Parkinson do sofá. Exato. É muito bom nós transmitirmos o que sabemos e ensinarmos os cuidadores como fazer, porque há uns pequenos detalhes que ajudam a levantar um doente em 2 segundos. Ao contrário, iria demorar 1 hora ou 2 horas para levantar sem essa técnica uma pessoa do sofá. Isto no caso do Parkinson. Também iremos ter depois, no dia 18 de junho, um workshop sobre o futuro do Parkinson, porque nós não nos esquecemos dos portadores de Parkinson nem dos cuidadores, queremos abranger todos, dar conhecimentos a todos. E sem nos perdermos daquilo que vai dizer, é genético. O meu pai teve Parkinson, por exemplo. Eu posso ter? Olha, não está comprovado que seja genético. Está comprovado que, por exemplo, em 10 pessoas, no caso o seu pai teve, se você teve 8 ou 9 irmãos, poderá um dos seus irmãos ter, porque há prevalência do Parkinson na percentagem de população. Está a perceber? Exato. Não quer dizer nem está comprovado. Há pessoas, por exemplo, um dos donos do Google, a tia teve, e ele já anda a fazer testes porque numa parte do DNA dele tinha que iria ter, então ele já anda a estudar maneiras, como o Michael J. Fox, que durante 10 anos pagou a investigação para a elaboração de um medicamento que os doentes só tomassem uma vez, em vez de
3 vezes por dia tomarem 7, ou 6, ou 7, ou 8, ou 10 de uma vez. É uma medicação. Tomassem só um. Esse medicamento ainda estamos à espera. Ainda não está no mercado? Em genérico. Não, já está no mercado, não mas está não é genérico. comercializado, está num laboratório. Estamos à espera que seja transformado em genérico, porque esse medicamento é caríssimo. E ao ser transformado em genérico fica mais acessível a pessoas que tenham baixos rendimentos. Exatamente. Aliás, a medicação para as doenças específicas são todas caras, diga-se de passagem, não é? A verdade é essa. Falando e olhando muito rapidamente agora para as outras atividades, portanto, o Parkinson no futuro, falava então desse workshop? Sim, porque é um tema que todos os portadores de Parkinson perguntam-nos muito: o futuro, e então nós iremos falar do futuro, porque assim parece que eles ficam muito mais aliviados quando falamos do futuro e gostam muito do tema e gostam de saber o que há disponível, o que irá estar disponível, quer em termos de medicação, quer em termos de ajudas técnicas, as atividades mais adequadas para eles, os exercícios e os estudos que existem. Nós na associação queremos realizar um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que eram durante 3 vezes por semana, cada portador de Parkinson tinha que pedalar 40 minutos numa bicicleta como as que temos lá no na nossa associação, e isso fazia com que em 20 anos a doença regredisse 15 ou cerca desses mesmos 20 anos, ou seja, quanto mais exercício nas horas que eles conseguem se movimentar bem, iria mais atrás a doença. Exatamente, porque é uma estimulação para o cérebro. Fantástico. Portanto, muitas atividades e já neste dia também foi um pouco por toda a ilha que se fizeram algumas iniciativas para elucidar justamente sobre a doença do Parkinson. Exatamente. A gente costuma distribuir no dia de hoje panfletos para as pessoas, porque há sempre pessoas que encontramos na rua que não sabem o que é o Parkinson, porque não têm ninguém na família, ou porque desconhecem, apenas conhecem o Papa João Paulo II, que teve a doença, mas não sabem geralmente o que é. E como referi no início, associam a idosos à velhice. Exatamente. E o Parkinson não é só de idosos, também aparecem pessoas jovens. É bom reter essa frase, realmente. Portanto, não é só para pessoas idosas, mas também ataca as pessoas mais jovens. Exatamente. E nós temos um exemplo que já demos aqui, obviamente. A associação fica onde? Como é que as pessoas que nos estão a ouvir, por exemplo, não fazem a menor ideia? Para já vocês têm uma página no Facebook que as pessoas podem consultar e deixar mensagem que no tempo acabam por responder, não é? Eu fiz isso, aliás, e depois tive a resposta. Como é que as pessoas vos contactam? Portanto, as pessoas podem nos contactar pessoalmente lá na nossa sede. A nossa sede fica entre a Igreja da Nazaré e o Centro de Saúde, por baixo da Farmácia da Nazaré. Chama-se mesmo Farmácia da Nazaré, nós estamos por baixo. Tem a Associação de Parkinson e a Associação de Alzheimer. Por fora tem os nomes, os respectivos nomes. Portanto, entre o Centro de Saúde e a Igreja da Nazaré existe um edifício onde tem a Farmácia da Nazaré. Por baixo da farmácia nós estamos lá. Telefone, portanto, como é que podem entrar em contacto com vocês através do telefone? No nosso site da associação, está na lá. parte da delegação da Madeira, tem lá o nosso número. No Facebook do Parkinson Madeira, eu não vou jurar se tem, senão não tenho a certeza. Não tem. não tem. Então pronto, falta-nos colocar o número. Ou por e-mail, mas no site da associação tem o e-mail, o telefone, tem tudo. Muito bem, doutora Sara, não sei se quererá acrescentar mais alguma coisa em relação ao Parkinson, já que estamos mesmo na reta final. Queria pedir aos portadores de Parkinson da Ilha da Madeira que não se isolem, falem connosco, contactem-nos para nós podermos ajudar o melhor que pudermos, não é? E os cuidadores frequentem o nosso curso, porque vão aprender imenso e será muito melhor para melhorar a qualidade de vida do portador de Parkinson. A nossa finalidade é essa. Há sempre pequenas técnicas do dia a dia que irão melhorar a qualidade de vida, porque pronto,
até para os cuidadores e aos doentes, nós costumamos dizer que o cuidador tem os seus direitos, tem que ter o seu espaço. Exato. Também necessita de ser cuidado, não é só o doente. Exatamente. E nós no curso que é para cuidadores, nós costumamos referir isso. Olha, que tem os seus direitos, tem o seu espaço, também precisa, não é estar 24 horas com o doente, também tomar um cafezinho, arejar a cabeça. Pois acaba por ter também um esgotamento, não é? Exatamente. É isso em que, vez que de acontece. passam a ser 2. Exatamente, portanto vale a pena cuidar naturalmente e ter em conta e retém-se aqui também que receber um diagnóstico de Parkinson, na sua opinião, não é entrar portanto, em pânico, porque há naturalmente uma solução a fazer que passa para a medicação mais rigorosa. Exatamente. É isso. Exatamente. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada, e eu espero igualmente. naturalmente que consiga essa carrinha para a sua associação e tudo o resto que vai obviamente precisar, e se for através de donativos, porque não é? E vamos lá ver também como é que vão funcionar esses workshops e obviamente esse curso também para cuidadores. Obrigada uma vez mais e Obrigada felicidades a para nós. si. Obrigada.